Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é sábado, dia de clássico contra a equipe do São Paulo, dia muito importante pra gente, muitas novidades. Muitas. Então já ativem o sininho de notificações, porque, rapaziada, tem muita novidade para hoje, para amanhã, para toda essa semana. Coringão aí vem para a reta final do Campeonato Paulista e você tem que estar sempre atualizado. Já segue o John no TikTok, @John do Timão. Já segue o John no Instagram, @John do Timão. E vamos para cima. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, hoje tem Corinthians em dose dupla, tá? A nossa equipe feminina entra em campo às 2 da tarde, ou 14 horas, tá? Na Fazendinha, Corinthians e Red Bull Bragantino, na estreia do Campeonato Brasileiro, tá? A equipe aí do Arthur Elias vai em busca de mais um título. Uma atualização importante, a torcida do Corinthians ficou em cima da diretoria, querendo saber sobre os ingressos e tudo mais e tal, foi passando. O Corinthians ontem publicou, o jogo vai ser na Fazendinha, não teremos público por motivos de infraestrutura. Ponto. É isso, sem maiores explicações, tá? Foi isso, falou que não... Por problema de estrutura, o jogo é na Fazendinha e não tem venda de ingresso, não tem abertura para o público. Então o clube pede o apoio da torcida, a torcida quer apoiar e aí não pode por falta de infraestrutura. Por que não colocou o jogo na arena? O Corinthians não joga hoje na arena, o Corinthians joga fora de casa. E aí? Qual que é o problema? Corinthians só entra em campo dia 12. Semana que vem. Por que não podia colocar o jogo na arena? Tá? São algumas perguntas aí que eu tenho, mas dificilmente a diretoria vai dar essa resposta pra gente. Vamos ficar apenas com mais uma vez, rapaziada. Mais uma vez essa situação. Mas estreia hoje no Campeonato Brasileiro. Quero saber qual que é o palpite de vocês para a partida de logo mais entre Corinthians e Bragantino. Para mim, 3-1 Corinthians. Bom, agora falando sobre o clássico contra o São Paulo, jogo importantíssimo pra gente, tá? É a estreia do Vitor Pereira, estreia. E aí já vou atualizar para vocês, o nome dele subiu no bid, foi registrado, tá? A gente vivia essa expectativa. Pô, vai dar tempo. Corinthians aos 45 do segundo foi lá, registrou o Vitor Pereira. Já está aí confirmado, técnico do Corinthians, tá? Vai comandar a equipe no clássico contra o São Paulo amanhã, tá? Então tudo de boa. Temos alguns desfalques, tá? O primeiro deles, o Fábio Santos, tá com desconforto na região lombar. Não foi pro jogo, o pessoal ficou zoando. Ih, Fábio Santos tá veterano já, não aguentou uma semana de treino do Vitor Pereira. Mas foi um desconforto dele, tá? Sem problemas. O Xavier já vinha de lesão. O Rony também tá com dor aí no músculo posterior da coxa direita, que já era um problema antigo dele. E o Gabriel Pereira, que tá com a negociação avançada, vou falar mais pra frente, também não foi relacionado, tá? A provável escalação do Corinthians é Cássio, Fagner, João Vitor, Gil e Lucas Piton, Duqueiroz, Paulinho e Renato Augusto. Na frente, Roger Guedes, William e Juliano, tá? Sem novidades. A escalação que entrou em campo aí contra o Bragantino, para mim muito positiva. Tem a questão de não sobrecarregar o Duqueiroz. Espero que o Vitor Pereira já tenha visto isso e corrigido para essa partida de hoje, tá? Porque, cara, clássico é complicado. É jogo sempre muito duro, é fora de casa. Desde 2017 que o Corinthians não vence o São Paulo lá no Morumbi. Então a gente enfrenta o tabu. É a estreia do técnico, que querendo ou não, teve aí, cinco treinos à frente da equipe. Cara, mas é superação, é Corinthians, tá? Eu tô confiante para essa partida, lembrando que transmissão só na TV fechada. Na verdade, nem na TV fechada, né? Que é só plataforma de streaming, HBO Max e TNT Sports. Só essas duas plataformas vão transmitir.
tá? Esse é o Campeonato Paulista, infelizmente ou felizmente, tá? Tem dia que você tem que parar 15 minutos para até você descobrir onde que tá passando o jogo, meu Deus do céu. Mas já tô atualizando aí para vocês, Corinthians e São Paulo, hoje na HBO Max, 4 horas da tarde, lá no Morumbi. Quero saber o palpite de vocês, a expectativa para esse jogo. Eu tô com a expectativa positiva, tá? Tô, porque o Renato Augusto vai entrar com muita sede, porque ele perdeu o clássico pro São Paulo no ano passado, o Paulinho retornando, tá? A estreia do Vitor Pereira, o William pela primeira vez jogando esse clássico, nesse retorno. Então, cara, tô com a expectativa muito boa. Pra mim, 2-0 Corinthians. John, você tá confiante mesmo? Estou, tá? Estou. E aí, comentem o palpite de vocês, família. Ó, vai Corinthians. Lembrando que acabou o jogo, live lá no Instagram, tá? Uma live pós-jogo pra gente debater a partida e outros assuntos aí sobre o Corinthians. Tem aquela resenha da hora, a gente dá risada, a gente fala sério, a gente, pô, é um momento Corinthians ali, lá no Instagram, @JohnDoTimão, família. Bom, agora falando sobre a coletiva de imprensa de ontem do Vitor Pereira, que ele foi apresentado, né, oficialmente, ao lado do Duílio, ao lado do Roberto de Andrade, eu postei lá no Instagram pra vocês. E aí a coletiva de imprensa deles, cara, eu gostei muito, tá? Deles eu falo porque o Duílio tava, o Roberto tava, mas aí depois continuou só a coletiva com o Vitor Pereira, né? Foi a de apresentação dele. E eu gostei muito, cara, muito, muito do perfil dele, da forma com que ele falou, tá? Foi um cara, assim, muito convicto naquilo que tava falando. Um cara que você via que tava entendendo o tamanho do Corinthians, o desafio que ele tem aqui. E ele falou, não, entendo, quero, era isso que eu tava buscando e vamos, tá? E vamos. Vou trazer aqui diversos trechos da entrevista do Vitor Pereira pra gente debater, rapaziada. O primeiro, tá, é a questão que ele fala aí sobre algumas referências que ele tem no futebol, nesse trabalho dele. Ele citou o Tele Santana, tá? Ele falou, pô, Tele com aquela equipe do São Paulo tinha muita qualidade. Citou o Guardiola, o Cruyff e outros tantos aí, tá? Ele falou que a questão da seleção brasileira lá em Portugal é muito forte. Ele falou que quando ele era criança, Portugal não chegava em nada. E aí ele torcia pro Brasil. Entendeu? Torcia pra Portugal, logicamente. E o segundo time, a segunda seleção deles, era o Brasil, tá? E aí viu o Brasil chegar na final do Mundial e tudo mais. E ele acostumou a ver grandes jogadores brasileiros. Ele citou o Jorge Jesus, tá? Nessa rivalidade que eles tinham e tudo mais. E falou, ó, Jorge Jesus é do estilo parecido que eu tenho. Só que assim, intensidade é uma coisa. Só intensidade é uma coisa. Eu preciso de intensidade com qualidade. Não adianta você ser intenso, ganha, perde a bola, ganha, perde a bola, ganha, perde a bola. Isso não é qualidade. Então o Vitor Pereira bateu nesse ponto e falou, ó, preciso imprimir intensidade, mas com muita qualidade. E aí sobre essa questão de estrangeiros, né, no Brasil, né, técnicos portugueses chegando, o Santos trouxe um outro estrangeiro, o Vojvoda no Fortaleza, diversos nomes, ele falou o seguinte, ó, tenho por princípio que competência não tem nacionalidade e não tem idade. Conheço treinadores mais jovens e mais velhos com muita qualidade. Ele falou sobre a questão do trabalho, que chega, que vai ajudar, tá? Ele vai aprender muito com o Corinthians vai aprender muito com ele vai aprender com o futebol brasileiro vai aprender com ele. Pô, ele tá se achando a última bolacha do pacote? Não, aconteceu o mesmo com o Jorge Jesus, com o Sampaoli, com o Abel Ferreira, com todos, cara, com o Vojvoda. A gente aprende com o cara, ele aprende com o futebol brasileiro, é natural. Pô, gostei realmente desse primeiro contato aí com o Vitor Pereira. E aí temos outros pontos aqui que eu vou trazer. Ele citou outras propostas que já recebeu para trabalhar no futebol brasileiro. Falou, ó, diversos clubes já me convidaram, tá? Ele falou que não ia citar nomes e tudo mais. E falou, ó, antes eu não vim porque tinha Champions League, tá? Tava disputando e tudo mais. Entendo que a Libertadores é uma competição muito grande de nível mundial. É uma experiência nova para mim, tá? E vamos ver como vai ser. Vamos tornar a equipe mais forte, mais agressiva e mais competitiva. Outro ponto que ele trouxe aqui, a adaptação. Ele falou, mais do que a cidade, é se adaptar à cultura. A cultura, certo? Só que ele falou, é mais fácil se adaptar aqui no Brasil do que na China. E ele foi pra China e se adaptou também. Então, nesse sentido, é dar tempo pro cara e, cara, tranquilidade. Tranquilidade, ele vai se adaptar. Por fim,
tá? Ele trouxe aí o legado que ele quer deixar no Corinthians e também o que motivou o acerto dele com o clube. O legado foi o seguinte: eu gostaria de deixar títulos, além da qualidade de jogo que é importante. Gosto de ganhar com qualidade de jogo, mas o importante é ganhar. É importante lutar, competir por títulos. Posso prometer muito trabalho de ir em busca de conquistas. Por que ele fechou com o Corinthians? Ele falou, pela dimensão do clube. A massa da torcida, tá? Ele falou que isso estimula muito, muito, muito. E também a insistência da diretoria e do presidente na contratação. Ele falou, no momento eu senti que eu era o alvo, que eles me queriam mesmo. Eu vi que a torcida teve um carinho enorme, começou a pedir meu nome. E aí ele falou que sentiu. Ele falou, senti que esse clube teve uma relação boa ali comigo, interessante, e fechei. Tá? Ele falou que gosta muito dessa honestidade, desse olho no olho e tudo mais. Então assim, pô, sensacional. Como eu falei, um cara honesto, um cara trabalhador, que veio pra competir, pra subir o Corinthians de patamar, colocar a gente de volta ao rumo dos títulos. Ele falou também sobre Luanel Messi, ou Luan, conhecido aí, né? Luan Guilherme. É brincadeira, tá, rapaziada? Sobre o futebol dele, muita gente perguntou, pô, e o Luan, você vai trabalhar com ele? Como que vai ser? Ele falou, o Luan tá em recuperação, tá? E quando o jogador tá assim, depende dele próprio. A força tem que vir de dentro, não de fora, tá? Ele falou, o Luan precisa se encontrar, acredito nele, tá? E ele precisa acreditar nele também. E uma frase que me chamou bastante atenção foi o Vitor Pereira falar, já conheço o Luan há muitos anos e tentei levar o jogador para a Europa. Sei das suas qualidades, mas tem que ser ele. Não é o treinador que vai transmitir isso. Luan tem muita qualidade, ele tem que se reencontrar e estamos aqui para ajudar. Não só ele, como os outros jogadores. Então assim, concordo, o Luan tem que dar um passo primeiro. A comissão vai estar ali para ajudar, para dar todo o auxílio, os companheiros. Eu acho que é o melhor momento para o Luan possível para ele se reerguer. Só que a partir do momento que o Vitor Pereira fala, pô, já conheço o Luan há alguns anos e tentei levar o jogador para a Europa, pô, realmente ele conhece, tá? Viu o Luan em 2017, 2018, tentou a contratação, não deu certo, beleza. Mas sim, ele conhece o Luan, sabe do potencial do jogador e vai tentar ao máximo extrair isso. Se vai dar certo, o tempo vai dizer, tá? Mas só do Vitor Pereira já conhecer o Luan de antes, saber do que o Luan foi capaz, o que o Luan fez, beleza. Já é um princípio, tá? Pra mim, já é um começo. Se vai dar certo, como eu coloquei pra vocês, é uma incógnita. E por fim, agora realmente encerrando aí o assunto da coletiva de imprensa, ele falou sobre o centroavante. O pessoal perguntando, pô, e o centroavante do Corinthians e tudo mais, vai trazer, não vai? Ele falou o seguinte, todo mundo quer um centroavante que faça muitos gols. A diretoria está trabalhando, estamos avaliando o que temos e temos qualidade. Certeza que, em breve, teremos novidades em relação ao centroavante. E aí já criou-se um clima diferente. Pô, novidades? Será que ele já indicou alguém? Será que o Corinthians já está adiantado com algum atacante? Primeira pergunta que o pessoal me fez. John, é o Diego Costa? A atualização que eu tenho, a última, tá? A última é que o Corinthians não se interessa mais pela contratação do Diego Costa. Tá? O Corinthians fez a última proposta de 650 mil reais, o jogador recusou, então o Corinthians falou, ó, acima disso eu não aguento pagar. Ponto. Não quero mais, a gente se esforçou, tentou, buscou e você não tem outro clube pra ir, tá? Não fechou na Europa, não fechou com mais ninguém e tá querendo se achar o bambambam. Então o Corinthians falou, ó, vai com Deus, fica aí, faz a sua carreira e obrigado. Isso só muda de cenário caso o Vitor Pereira chegue na diretoria e fale, ó, eu quero o Diego Costa, dá um jeito, procura um dinheiro, algum patrocinador, vamos investir nele, que é o centroavante que eu quero, tá? Se o Vitor Pereira não tocar no assunto, não temos mais Diego Costa no Corinthians. Hoje já vejo como positiva essa notícia, tá? Deu, não dá mais. Pô, pelo amor de Deus, cara. Desde quando que a gente tá vendo isso do Diego Costa? E o cara enrolando. Não recebeu nenhuma outra proposta. Recebeu uma de 650 mil do Corinthians. Não quero. Então beleza, irmão, fica parado. Sem problemas, tá?
Comentem aí, rapaziada, o que vocês acharam da coletiva do Vitor, tá? Quem não viu ela completa, tem na Corinthians TV, tá? 100% lá pra vocês. Falou sobre muitos assuntos, tá? Muitos. Eu, John, estou sim animado, rapaziada. Bom, agora trazendo um pouco da parte jurídica do Corinthians, tá? Aquela situação do Jadson. Pô, John, o Corinthians não vai registrar mesmo o Vitor Pereira por causa do Jadson? Como eu havia colocado, a chance era muito pequena. Porque a situação com o Jadson ainda tá na justiça. Demora, todo um trâmite e tudo mais. Até isso acontecer, o Vitor Pereira já foi registrado. Passou, tá? Atualização. O Corinthians procurou os representantes do Jadson para abrir uma nova negociação, tá? Para renegociar essa dívida, entender a situação e o Corinthians começar a pagar. E a declaração do Robalinho, tá? Robalinho é o nome mesmo do cara que é um dos agentes aí do Jadson. Ele falou o seguinte, ó: não tem muito o que se negociar, tá tudo consolidado, é só o Corinthians começar a pagar. E realmente, o Corinthians já parcelou isso muitas vezes. Não tem mais o que, ai não, vamos... É começar a pagar, tá? É começar a pagar realmente. E aí outro ponto que ele explicou, tá? Foi que assim, o Jadson não teve influência nisso, tá? O próprio advogado que entrou com essa ação, porque é a coisa natural jurídica. Falou, ó, tá devendo, vou entrar com bloqueio. Ponto. Não foi por causa do Vitor Pereira, por causa de fulano, ou o Jadson que, pô, viu o Vitor Pereira sendo contratado e quis bloquear. Não, foi uma situação jurídica, tá? Culminou de ser na mesma época. Mas enfim, o Corinthians disse que já tem uma reunião depois do clássico contra o São Paulo, tá? Hoje à noite ou amanhã durante o dia, para já abrir uma nova negociação com os representantes do Jadson e finalmente, quem sabe, né, pagar essa dívida para encerrar esse assunto, rapaziada. Aguardo atualizações jurídicas aí dessa situação, mas o Corinthians pelo menos entrou em contato com os representantes do Jadson para resolver essa situação. Quero saber a opinião de vocês. Agora falando sobre o Gabriel Pereira, tá? Praticamente fechado aí com o Grupo City. Praticamente, coisa de, pô, só detalhes aí do contrato para ele assinar. E o Duílio, tá? Explicou a situação da negociação. A ideia do Corinthians é vender o Gabriel Pereira pro Grupo City e manter uma fatia da porcentagem, tá? 10, 5, 15%, não sabemos. Mas é o desejo do Corinthians. O valor da negociação gira em torno de 5 milhões de dólares. Então vai dar aí 25 milhões de reais. O Corinthians, por ter 70% dos direitos, pega 17 milhões, quase 18. Tá? Ponto. Esses são os detalhes da negociação. John, e o contrato que o Gabriel Pereira assinou no ano passado? Segundo a diretoria do Corinthians agora, tá? Essa semana, ontem, a diretoria falou, ó, o acordo que foi feito em 31 de outubro de 2021, tá? Num contrato que jamais foi registrado, trata-se de um pré-contrato, só para proteger o Corinthians de perder o jogador, tá? Na janela do fim do ano. Então foi um pré-contrato. A renovação não ocorreu. O salário do Gabriel Pereira continua o mesmo. Pô, John, Gabriel Pereira, depois da renovação, depois que subiu o salário, não jogou mais nada. Então aí agora a gente vê que não subiu o salário dele, tá? Isso é informação. Não subiu o salário do Gabriel Pereira. Foi apenas um pré-acordo, um pré-contrato. O contrato dele ainda encerra dia 31 de março. Tá? Então, a gente começa a encaixar as peças. Pô, Gabriel Pereira caiu de rendimento, realmente. Por quê? Porque o contrato não subia. Ah, ele fez isso por querer? Não sei. Mas vou dar a minha opinião aqui, tá? Vou dar a minha opinião. Por quê? Por que o Corinthians fez isso? O Corinthians já sabia da sondagem de outros clubes. O Dinamo de Kiev, que o Corinthians já tinha vendido o Gabriel Pereira, e aí deu essa questão da guerra na Ucrânia. Cancelou a negociação. Agora vem o Grupo City, o Corinthians quer vender. Eu não sei se foi algum atrito com o empresário do Gabriel Pereira, na época da renovação e tudo mais, tá? Aí o Corinthians, já sabendo disso, fechou o pré-acordo com ele, o pré-contrato, mas continuou negociando. Ah, não deu certo a negociação, Gabriel Pereira vai continuar? Só registra o contrato.
Deu certo, vendeu? Mantém a nossa porcentagem de 70%. O Gabriel Pereira, que ia ficar com 5% dos direitos dele, não pegou nada. Nem vai pegar nessa negociação. Então isso pode explicar o corpo mole, talvez, tá? A queda de rendimento. E aí eu vi uma declaração nas redes sociais, fonte, o Ale Jimenez, tá? Do Central do Timão, ele trouxe a seguinte declaração do Duílio. O Gabriel Pereira é um jogador de 5 jogos bons e 50 normais. Quando contratei o Arauz, paguei 4 milhões e meio de dólares e todo mundo falou que gastei muito. Agora estou vendendo o GP por 5 milhões de dólares e estão achando pouco. Vou pegar por partes. O Gabriel Pereira é um jogador de 5 jogos bons e 50 normais. Então, e os jogos bons dele são antes da renovação, do pré-acordo. Primeiro ponto, tá? Primeiro ponto do Willian. Esse acordo, ele sabendo que ainda não tinha os 5%, será que isso influenciou dentro de campo? E aí? E aí, isso é importante, tá? Depois, o Duílio vem, paguei 4 milhões e meio de dólares no Arauz, todo mundo falou que eu gastei muito. O Gabriel Pereira, que eu tô querendo vender por 5 milhões, todo mundo tá achando pouco. Sabe por quê, Duílio? Porque você vai vender para um time de fora que ganha em dólar. Então, os caras pagarem 5 milhões de dólares, é 5 milhões para eles. O Corinthians pagar 5 milhões de dólares, 4,5 que seja, dá mais de 20 milhões de reais. Para nossa moeda é 20, para moeda dos caras é 5. Tá entendendo a diferença? Tá entendendo um pouquinho, Duílio? É porque você está vendendo para time de fora. Se você vende para um time sul-americano que a moeda é desvalorizada, você consegue ganhar mais dinheiro, tá? Essa comparação nem valia. Mas já que você quis fazer, tá? Isso lembrando, essa declaração eu não vi, tá? A fonte que tá aqui é Central do Timão e o repórter Ale Jimenez, tá? É repórter, apresentador e comentarista. Então assim, pô, estranha, viu? Estranha. Pro Duílio falar isso, o GP é um jogador de 5 jogos bons e 50 normais. É que o cara já tá de saída e tá queimado, tá? E tá queimado, é a minha opinião. Quero saber a de vocês, família. O que aconteceu nesse pré-acordo, nessa renovação, nessa negociação, família? Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir pra quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like pra fortalecer. A diretoria do Corinthians, ao ser informada dessa nova autorização da FIFA, que os jogadores estrangeiros do futebol ucraniano estão liberados até o meio do ano, logicamente já demonstrou interesse. Só que assim, o Corinthians já colocou o primeiro empecilho. Se for para negociar com o Maicon, com o Pedrinho, até o meio do ano só, o clube não quer. Não quer fechar com os jogadores até o meio do ano, depois perde. Só por empréstimo, por exemplo. Vem o Pedrinho, o Maicon por empréstimo, depois eles saem. Deu junho, sai. 3 meses aqui só. Muito pouco. Se existir a chance deles renovarem o contrato no meio do ano, aí o Corinthians está totalmente interessado. Totalmente. Agora, só por 3 meses o Corinthians não quer. E aí foi o que eu falei no vídeo de ontem. Para a diretoria avaliar essa situação. Até onde era positivo para o clube e até onde não era. Tá? O Corinthians avaliou e viu que, só por 3 meses para ficar com os caras por empréstimo, não vale a pena. Não vale a pena. Tá? Se for estender até o fim da temporada, aí bacana, você tem um jogador pela temporada completa. E aí para mim vale a pena também, tá? E eu quero saber a opinião do fiel torcedor. Comentem aí, família. Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!